Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Hoje, dia 15 de junho de 2020, 20 horas e 3 minutos. Eu inicio agora o programa Na Mira do Trader, uma noite fria aqui em São Paulo, 17 graus. Estou gravando um pouco mais tarde porque a gente está montando carteira internacional, que ainda não é oferecida aos alunos da imersão, mas será na próxima. Hoje, essa semana, né, passada, eu estou montando a carteira, reavaliando tal, para ver se eu vou fazer alguma troca, e também montando a carteira aqui nacional, né, do Brasil, com os alunos do passaporte. Então a gente está nessa fase aí, e aí eu tenho que ponderar tudo, estudar, e eu fico... E outra coisa, né, quarta-feira tem vencimento do índice futuro, eu já estou montando algumas estratégias a depender do cenário que abrir, aí eu já terei a minha reação ali de acordo com a situação. Vai vencer o M20 e entrar no circuito Q20. Então estou gravando com muito prazer e satisfação. Deixei por último aqui para poder gravar bem tranquilo, porque é o meu recreio. Se eu gravasse antes não ficaria tão bom. Caríssimos, a gente oferece cenário de manhã, vai para o e-mail de vocês. Hoje foi bem caprichado aí, como sempre. Na descrição dos vídeos tem o nosso canal gratuito no Telegram. E se você puder dar o like, compartilhar o vídeo, eu fico muito grato. Essa é a forma do nosso trabalho crescer de maneira orgânica. Então seja bem-vindo à Bolsa na parte alta do canal e no site, aqui também você consegue acessar. Primeiro passo para investidores iniciantes, para entrar na renda variável com o pé direito. E hoje eu vou começar os trabalhos falando de Cielo. Cielo não está mais na nossa carteira já tem algum tempo, né? Mas é um ativo que continua fazendo as suas maluquices, né? O driver de hoje eu já havia comentado algumas vezes no passado. Olha o volume, pessoal, 1.1 bi. Na verdade tem essa parceria com o Facebook, né? Que hoje comanda o WhatsApp para meios de pagamento, pelo que eu estava vendo no início, né? Para pessoas físicas são R$1.000 por transação, até 20 transações por dia, mas é possível fazer através de pessoa jurídica também. Então o mercado gostou, só que Cielo é Cielo, né? Deixou uma sombra inferior importante. Isso traz uma insegurança para quem comprou, principalmente quem comprou perto da máxima, né? E ela tem um gap que talvez seja de fuga. Eu acho que para Cielo passar confiança, ela tem que trabalhar acima do 499. Por exemplo, se você está de fora e ela rompeu o 499, você perceber que ela trabalha pelo menos uns 60 minutos acima desse patamar, eu acho que valeria a pena arriscar, porque o volume foi muito alto. Então, Cielo sendo Cielo. E se a gente pegar a mínima aqui do dia 10, 4,54, e depois essa máxima 4,53, aqui tem um gap também, mesmo que ele seja de 1 centavo. Então, gap com gap é igual a bebê abandonado de fundo, apesar do movimento curtíssimo que teve antes, enfim. Essa aqui é a minha ideia para o ativo. Eu estava falando com o meu grupo agora sobre a Via Varejo, né? É uma das ações que eu tenho em carteira. A ação da Via Varejo é precificada em R$14,75 e a oferta supera 4 bi. Será que ela vai desabar amanhã, pessoal? Espero que não, né? Hoje ela subiu muito forte após uma correção no preço, não chegou a fechar o gap, ela respeitou esse topo anterior, 14,24. Ela fez mínima em 14,20. Pelo volume, a não ser que aconteça alguma coisa esdrúxula amanhã, sei lá, se o mercado não estava esperando e tal, mas eu não acho que vai desabar até o preço da oferta, não. Mas veremos, tudo pode acontecer. Espero que não. Foi uma Marobuzu aqui com forte volume de ponto. Quem diria, pessoal, que um dia, por exemplo, Via Varejo teria um volume de quase 2 bi aqui, 1.800 bi, né? Perfeito. Aí falemos então de DI e FNC. DI1F25. Os juros tá dormindo, né? Quem vendeu aqui ou aqui nunca teve tanta chance de sair no lucro. Se eu fosse fazer alguma coisa nesse momento, sabe o que eu faria? Nada. Porque parece que tem uma região de fundo até com eixo aqui, mas a memória vendedora perdeu o volume, o mercado nesse momento não tem aquele interesse no DI. Aí nós temos o IFNC,
Índice do setor bancário, hoje veio na retração de 50%, abaixo da LTA, não é um sinal bom, está longe de ser, só que tem as retrações de FIBO e a média móvel de 21 períodos para segurar o preço. Será que segura? Eis a questão. Precisa definitivamente ter uma reação do setor financeiro para a Bolsa não continuar caindo. Como é que trabalhou o setor financeiro? A gente tem aqui Tube, né, caiu 2,15. Mas, pessoal, essa madrugada, ontem à noite a gente viu o negócio do Mansueto Almeida, né, que para mim é o maior ativo do time do Paulo Guedes, né? Eu sou fã do Mansueto, acho que poderia, inclusive, substituir o Paulo Guedes quase à altura, né, num cenário de repente, saída do Paulo Guedes, que eu espero que não ocorra. E também, se ocorrer, espero não estar comprado quando ocorrer. Mas o que acontece? Saiu e você já fica preocupado. Pô, amanhã vai abrir em queda, né? Aí de madrugada eu olhei o Dow Jones caindo mais de 3%. Eu falei, poxa, amanhã é dia, né? Só que eu falei, pô, amanhã o mercado vai mostrar resiliência. E ele mostrou. Então, pelo que a gente viu de madrugada, quem acompanhou na abertura, podia, sei lá, cair 10% Itaú, caiu 2%. Fechou esse gap, a gente pode apagar esses dois gaps já. Não. Ele veio aqui no 25,15, chegou a fazer mínima a 25,03. Ele veio na média móvel de 21 períodos, aqui embaixo acho que não tem gap. 23,85, 23,83, não tem. Então, eu acho que é uma correção, né? Topo anterior, média móvel e tal. Mas tem que reagir. Né? A mesma coisa de Tube, né? Um gráfico, uma barreira aqui em cima tal. Ele veio na média de 21, não chegou a tocá-la, esse gap também não foi fechado. R$20,70 bateu 20,80 aqui, o 20,69 é topo anterior, mas é uma região que é candidata, digamos assim, a formar um fundo. E tem aqui também uma LTA. Ok? Então tem topo anterior, esse topo também, LTA. Enfim, vamos ver se respeita e forma realmente ali uma região de suporte. É só o que me faltava, o Cartesiano. Geralmente ele fica... Bom, eu vou fechar todos os gráficos aqui, paciência. Eu não vou... Então, BBAS3. A gente vai trabalhando com os gráficos aqui passo a passo. Então, nós temos aqui... Ó, isso que deveria ocorrer. Ó, eu venho aqui... Não. Agora ele está normalizado, mas enfim, eu vou digitando aqui. Então, BBS3 fez algo semelhante. A vantagem é que ele volta à configuração anterior. Fez algo semelhante, só que chegou a transpassar aqui o 39,93, veio na média e fechou o gap também. Então é uma região propícia à formação de um fundo. Pelo gráfico de Bradesco, o que está mais redondinho assim para formar um fundo. E aqui ficou um gap na semana passada. Ok? Maravilha. Aí nós teremos a seguir Petro e Vale. Petro 4 aqui na tela. Né, uma sessão de recuperação. Petrobras fez o que ela tinha que fazer. Aqui foi a nossa saída. Aqui acho que é uma nova compra, pessoal. Está numa LTA, na média. E fez quase um engolfo aqui. Então, uma situação que vale a pena riscar a compra. Com stop abaixo da mínima de hoje de 9,54. Poderia colocar o stop ali. 19,40 por ali. Ok? E aí falemos de Vale. O minério fechou em leve queda hoje, mas nada que comprometa aí a Vale. Né? Ela fez um movimento até a retração de 38,2, típica correção, um candle com corpo, fechou acima de 53,67, acho que ela vai voltar nesse topo aqui nos 56,66.
É o que eu penso aí para a Vale. Aí aqui, vamos ver o petróleo Brent na tela. O WTI não dá para estudar, tá muito ruim. Dá para a gente tomar base pelo Brent. Eu acho que é um sinal importante, ele veio numa região de topo anterior, topo 1, 2, 3, respeitou, eu acho que é compra com stop abaixo de 37,03, eu colocaria 36,90. Ele deve adentrar aqui a região da LTA e trabalhar positivamente. Aí temos o Bitcoin aí na tela. O Bitcoin tá chato de operar, né, pessoal? Ele beliscou essa região aqui embaixo. Eu acho que é uma compra arriscada, mas que eu não faria, tá? Mas assim, você tem um martelo, né? De repente poderia comprar com stop abaixo do martelo em fechamento entre 17 e 18 horas. Ou de repente faz à meia-noite, que aí já fica virada aqui mesmo. Eu andei observando, tá com uma liquidez boa. O que chamaria atenção, justificaria uma compra, seria o rompimento falso do 9.084 aqui. E também do 9.150. Então seriam motivações aí além da formação do martelo em si. Perfeito? Então vamos falar aí do mercado internacional. Bolsa de Xangai aí na tela. Nós temos aqui uma sucessão de topo número 1, 2 e 3, apesar de não tocar, esse topo fica evidente. Com a recuperação das bolsas americanas, eu acho que a gente vai ter uma sessão positiva na Ásia, então é um gráfico bagunçado, é como se fosse um arame invertido aqui, né? Aqui é típico em topo, né? Então não quer dizer muita coisa, mas está na região da média. Eu acho que vai ter uma sessão de alta por lá. E os dados industriais da China, especialmente, entre aspas, estavam derrubando o mercado de madrugada, mas eu até comentei hoje de manhã, na minha leitura vieram até melhores que o esperado. Então o lance era o negócio da Covid mesmo, o mercado reverteu a história da segunda onda, que persistirá no radar na minha visão. Bolsa da França, o que me chama a atenção? O teste desse topo anterior em 4.720, né? Houve um rompimento falso, é uma situação que favorece a compra, apesar do fechamento em queda. Na Bolsa da Alemanha, a gente não teve o teste do topo anterior, mas fechou acima da média de 21 e fechou 1, 2, 3 gaps. Então é uma região importante, sim, para fazer um fundo. O mercado só não pode ficar muito tempo embromando aqui, senão poderá esse movimento aqui, esse desenho ser interpretado como uma ilha de reversão. E nós temos aqui a Bolsa de Londres, né, ainda fora do canal, abaixo da média. É uma situação desconfortável. Amanhã teria que rasgar linha, média de 5 aqui, fechar firme, acionando esse martelo, né, aos 6.105. Perfeito? Então falemos das bolsas americanas. Índice Nasdaq aqui na tela, apesar de ser uma alta. Por falar que 1,43 é alta moderada para a bolsa americana é complicado, mas pela volatilidade né? É uma reação extremamente importante, estava derretendo de madrugada, então houve um rompimento falso desses fundos. Talvez isso aqui realmente é uma ave migratória, apesar do movimento curto, alta de ponta a ponta, porque respeitando média e LTA, eu acho um bom sinal. Aí nós temos o Dow Jones. Apesar dessa área de reversão me incomodar muito ainda, mas consolidou as últimas 3 sessões mínimas na região deste pequeno fundo, aqui na região de 25 mil pontos. Né? É um sinal positivo, apesar de não passar aquela confiança ainda. E a mesma coisa para o índice S&P. Nós tínhamos um gap a 2.956, a mínima de hoje foi 2.965, ou seja, esse gap não foi fechado. Por um lado é bom, mostra que o mercado estava ligado na região, mas se tiver um território negativo, vai voltar para fechar. Eu estou mais para compra nesse momento, mas não passa confiança. E aí nós temos o EWZ, uma ETF brasileira negociada em Nova York, veio na média, precisa reagir também para ficar com uma ideia de rompimento falso do 28,69, até um W aqui com eixo
em 30,94. E aí nós temos o VIX, que sempre para nós é uma pista, né, do que vai acontecer no mercado americano e, consequentemente, no mercado aqui no Brasil. Então, houve uma estrela cadente semana passada, a sua máxima foi testada, ela foi respeitada. Eu acho que no mínimo o VIX vai vir nos 31 dólares ou fechar aqui onde está a média. Eu apostaria mais no fechamento do gap a 29 dólares. Perfeito? Pessoal, tem uma ação que é da minha carteira velha lá nos Estados Unidos. O que eu tenho na carteira velha? Eu tenho Aurora Cannabis. Vocês sabem. Eu tenho o Limited Brands, que coordena aí a Victoria's Secret, é uma detentora da marca. Sinal importante hoje, né? Deveria ter saído aqui no gap, acabei não saindo de novo. Esse ativo é complicado, ele faz os movimentos no momento errado, mas eu realizei lucro em quase toda a carteira. Sobraram essas. E eu acho que é um dos meus maiores lucros de todos os tempos. Internacional, sem dúvida, né? Mas mesmo contando o Brasil, que é Tesla. Amanhã, sei lá, eu tô para realizar lucro na Tesla e na Via Varejo. Via Varejo aqui, Tesla lá fora, são operações públicas aí. Restante da carteira no Brasil e Estados Unidos, por enquanto. Aqui no Brasil não vai ser revelado mesmo, né? Agora, Estados Unidos eu tenho revelado por enquanto não entra na carteira da imersão. Então é uma ação que está chegando a hora aqui também. Talvez um retorno no topo anterior, não fechou gap também. Aqui é uma região de bagunça, o mercado tem memória. Então são ativos aí que eu estou acompanhando de perto. E eu tenho o GGB também lá fora. Um pouco ainda, não é uma quantidade grande não. Né? Seria um rompimento falso aqui de 2,57? Talvez. Né, o que dizer sobre o dólar? Vamos ver aqui. O dólar fez o que ele tinha que fazer, o que nós tínhamos comentado. Né? Ele deixou aqui um gap, tinha feito um arame. Ele veio na média de 21, ou seja, se houve uma compra aqui, o alvo era aqui em cima. Agora ele tem uma tripla resistência, a média, a mínima do dia 27/5, região ali de 5,220, e depois ele tem uma outra região importante de fundo anterior, em torno ali dos 5,315. Né? E depois ele vai ter uma outra região importante, a 5,440, quer dizer, de 100 em 100 pontos aqui, né? Ele vai ter barreira, mas veremos aí. Eu acho que o trade do dólar para quem fez foi uma guerrilha, chegou perto do alvo. Esse gráfico está confuso, deixa eu ver se eu pego o gráfico puro e simples aqui. Vou colocar aqui WDO, não vou colocar WDO N20 mesmo, intraday. Esse gap não foi fechado. Aqui eu acho que é uma simetria em V que engana. Tá mais para um repique para fechar esse gap aqui embaixo, na minha visão. Se a gente colocar uma LTA, tá abaixo, né? Ela tá impedindo, ficou vários candles batendo na mesma, como diriam os policiais. E aí nós temos Ibov. Bateu aqui em cima. 4 vezes recuou até a média. Acho que é uma correção absolutamente normal por enquanto. Sombra inferior. Fechou acima do 92,230 de novo. A gente tem o BOVA 11. Né? Uma situação até um pouco mais agradável pelos candles verdes, mas tecnicamente não quer dizer muito. Fechou um pouco abaixo do 88,81, que é um ponto que precisa ser vencido com uma média de 5 para compra mostrar que ela está presente, mas pelas circunstâncias de hoje eu acho a performance boa, né? Só não pode ficar com ilha de reversão aqui.
né? E tem a parte alta aqui do canal, né? É mais um ponto aí para segurar o preço. E esse gap foi fechado em 87,78, bateu 80, não, aqui seria em 87,78. A mínima foi 86,71, fechou plenamente. Ok, e antes de falar do... Eu vou pegar mais algum destaque aqui para fazer. Antes de falar do mini índice. Eu tô vendo aqui que a Cielo foi a maior alta, mas ela chegou a subir 34%. Aí depois ela fechou em 14% de alta. Aí Via Varejo foi destaque. Eu vou falar da SUSB aqui. Será que tem algo novo no papel? SUSB3. É uma região que ela tinha ensaiado um oco invertido aqui. Eu não sou fã do ativo para o momento, sendo sincero, mas se o mercado for dar uma estilingada, como diria a garotada, tudo sobe, né? Houve um rompimento falso e um candle que é um engolfo. Então é uma compra com stop abaixo de 36,20. Não é aquele trade muito óbvio, mas é um trade técnico. Você tem que ser impessoal e se romper 40 vai embora, né, pessoal? Aí o espaço seria muito amplo para subir, né? Então ela seria meio que um ponto de stop meio óbvio aí dos vendidos, mas que muitas vezes funciona, né? E aí nós temos a IRBR, né, que não é um ativo que passa confiança. Não gosto da empresa, ela foi muito sambada, aí quando o ativo é assim, ele fica na memória, o ativo fica, digamos assim, estigmatizado, né? Então o que ela fez foi vir num alvo curtinho. Rompimento falso está na média. Pode até subir, mas tem coisa tão melhor. Eu não... Agora o camarada é doidão mesmo. Seria uma compra mercado com stop abaixo da mínima de hoje. Isso já não abrir em queda. Ok? Então é isso aí. Falamos do mini índice. O mini índice fez um movimento que quase tocou a média de 21 nos 90 mil pontos. Reagiu bem, assim como sexta-feira caiu, mas fechou mais perto da máxima do que da mínima. Precisa romper a média de 5,92,990. Aí ele pode voltar para essa região aqui em cima. Não vai ser fácil, na minha opinião. E vamos ver o intraday. No intraday houve um pivô aos 91,440. Primeiro, né, rompeu 90,675, depois do 90,980, rompeu o pivô. E onde foi o pulo do gato? Aqui Marobuzu trabalhou na parte alta, rompeu a LTA e cruzou as médias, né? Mas as aberturas têm sido muito complicadas, né? Então, essa que é a questão. Se, por exemplo, o mercado estivesse funcionando agora, eu falaria que é compra. Mas até abrir amanhã acontece tanta coisa, né? Aí tem o 92,995, aqui a gente pode marcar. É um ponto que, se for rompido, vai trazer pressão compradora. Depois do 93,370, se for rompido, traz aqui na boca do gap nos 94,500. Né? Quem tiver uma imaginação muito fértil pode ver aqui um ombro, cabeça-ombro invertido. Mas está meio forçado, mas tem um focinho e orelha ali. Não tem rabo, mas tem focinho e orelha de oco invertido. Ok, pessoal? Então é isso. Desejo um ótimo início de semana. Assinem o cenário, entrem no grupo gratuito do Telegram. Seja bem-vindo à Bolsa para Iniciantes. Mesmo que você não seja, indique para pessoas que estão começando. Pode ser uma porta de entrada, um primeiro passo interessante. Muita saúde, muita paz. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Pessoal, valeu!